Escondida em porões discretos por toda a Ucrânia, uma revolução silenciosa está acontecendo. Fios de fumaça sobem dos ferros de solda enquanto homens, trabalhando à luz de lanternas de cabeça, fabricam as placas de circuito que vão controlar o exército de drones FPV da Ucrânia. Pode parecer insignificante, mas a capacidade da Ucrânia de produzir esses componentes críticos internamente é um ponto de virada importante na guerra, e cada um deles custa apenas $500. Ser capaz de usar um drone de $500 para destruir com sucesso, por exemplo, um tanque T-90M Prariv de 4 ou 5 milhões de dólares, ou um S-400 de 200 milhões de dólares. O sistema de defesa aérea mudou as regras de engajamento e trouxe lições que nenhuma força militar pode ignorar. Há uma vulnerabilidade estratégica crítica. A maioria dos componentes desses drones é fabricada no exterior, principalmente na China. Essa dependência de componentes importados é o ponto mais fraco da cadeia de suprimentos de defesa da Ucrânia. Ao trazer a produção desses componentes para o país, a Ucrânia inova novamente e chama a atenção mundial, especialmente da Rússia, que sofrerá as consequências desses avanços e está impotente para impedi-los. Veja por que a aposta da Ucrânia em drones sem componentes chineses é tão importante, não só para a Ucrânia, mas para forças armadas do mundo todo. Poucos avanços militares recentes se comparam à escala e velocidade da transformação do setor de drones da Ucrânia. Em 2022, estima-se que a Ucrânia tenha produzido apenas de 3.000 a 5.000 drones no total. Em 2024, esse número já havia aumentado para 2,2 milhões, com uma estimativa de 4,5 milhões produzidos em 2025. No limite superior, isso representa um crescimento de 900 vezes em apenas 3 anos. No entanto, por trás desse milagre de fabricação, existe uma vulnerabilidade estratégica crítica. Quase todos os componentes dos drones vinham principalmente da China, e apesar de todas as suas alegações de neutralidade na guerra na Ucrânia, a China tem uma parceria estratégica abrangente com a Rússia e não com a Ucrânia. Nos estágios iniciais da guerra, os produtores ucranianos compravam quase todas as peças que usavam na montagem de seus drones de empresas chinesas. Na verdade, em 2023, Kiev comprou 60% da produção global de quadricópteros Mavic da empresa DJI Technology. O Mavic é o quadricóptero padrão da indústria, tanto para uso civil quanto militar em FPV. E sua família de drones DJI detém até 90% de participação no mercado de drones comerciais dos Estados Unidos e 80% do mercado global de drones para consumidores. Além disso, empresas estrangeiras que querem fabricar drones próprios ainda dependem muito da China para componentes. Por exemplo, as pequenas baterias de íon lítio produzidas pela Contemporary AmpereX Technology Company Limited, o maior fabricante de baterias do mundo em capacidade. E foi assim que aconteceu na Ucrânia. Agora, a produção de drones na Ucrânia com componentes chineses estava funcionando mais ou menos sem problemas, até que de repente deixou de funcionar. Em junho de 2023, a China passou a restringir a exportação de drones de longo alcance com peso superior a 7 kg, tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia. A China afirmou que as medidas visavam impedir o uso de seus drones na guerra. No entanto, essa justificativa não convence, já que a China continuou fornecendo à Rússia tecnologias de uso duplo estrategicamente significativas, como semicondutores e motores de drones, sob sua parceria sem limites com Moscou. A Ucrânia não recebe os mesmos benefícios. Então, para piorar ainda mais, em 1º de setembro de 2024, a China impôs restrições à exportação de drones fabricados na China e componentes de drones para a Ucrânia e a Rússia, incluindo controladores de voo, estruturas de carbono, motores, módulos de rádio e câmeras de navegação. Isso foi um grande obstáculo para a produção de drones ucranianos. Até então, segundo Olex C. Grebin, não existiam produtores nacionais de componentes para drones, e ninguém pensava nisso. Grebin é o CEO da MotorG, atualmente o maior produtor de motores elétricos para drones na Ucrânia. A partir de 2023, a MotorG levou 7 meses para construir seu protótipo e 1 ano e meio para iniciar a produção em massa. Até o final de 2025, a produção da MotorG estava se aproximando de 100 mil motores por mês, principalmente para drones FPV e para drones de fibra ótica um pouco maiores, que exigem estruturas de até 15 polegadas. Mas a MotorG está longe de ser a única empresa ucraniana fabricando componentes de drones no país. Quando as proibições de exportação chinesas entraram em vigor pela primeira vez, a Ucrânia imediatamente começou a buscar substitutos entre seus parceiros dos Estados Unidos e especialmente da Europa. Mas isso esteve longe de ser uma solução ideal.
O fato é que o domínio da China no mercado global de componentes para drones é tão decisivo que a maioria dos fornecedores europeus desses componentes necessários não os fabrica por conta própria. Eles são, essencialmente, intermediários para empresas chinesas. Isso cria dois problemas: disponibilidade limitada e preços mais altos. Componentes muitas vezes não estão disponíveis e, quando estão, sofrem cobrança abusiva. Relatórios apontam que alguns preços de componentes triplicaram após as sanções chinesas. Quando se trata de motores de drones, por exemplo, Grebin diz que a União Europeia não tem nenhum. Existem marcas, mas na verdade são fabricadas na China. Conversamos com representantes de 3 países interessados em produzir seus próprios motores, mas por hora nem iniciaram o planejamento, disse Grebin ao Kiev Independente em agosto de 2025. A MotorG passou a produzir seus próprios motores, mas ainda depende principalmente da China para itens como ímãs e testadores de voltagem. Outra empresa ucraniana que está contornando as sanções chinesas ao produzir componentes nacionalmente é a fabricante de drones FPV guiados por cabo de fibra ótica, Asta, que significa lança em latim. A Asta imprime em 3D os carretéis e as carcaças para o cabo de fibra ótica. O cabo passa por tornos ucranianos adaptados com motor, que guiam a linha suavemente de um lado a outro, como o carro de uma máquina de escrever. Segundo o fundador da Asta, chamado Andriy por segurança, a produção ucraniana está avançando em visão térmica, controladores, motores e estruturas. Ainda não há câmeras, mas em breve também terão. Agora, um dos componentes mais cruciais nos drones FPV é, claro, as placas de circuito, que servem como o sistema nervoso central da aeronave. Essas placas controlam funções críticas como estabilização de voo, distribuição de energia e transmissão rápida de dados. Elas funcionam como o cérebro do drone, processando dados de giroscópios e acelerômetros para ajustar a velocidade dos motores em tempo real, garantindo o equilíbrio e a resposta aos comandos do piloto. Como muitos outros componentes de drones FPV, essas placas de circuito vinham da China, mas agora, como dito no início do vídeo, são fabricadas na Ucrânia. Eles fazem isso tão bem que uma das empresas foi escolhida para um programa lucrativo de domínio de drones do Pentágono. Na verdade, 2 empresas ucranianas foram selecionadas, entre as 25 empresas convidadas para participar de um teste rigoroso em fevereiro de 2026, a primeira etapa do processo do Pentágono. Após testes rigorosos, selecionaram 11 empresas, incluindo a Ukrainian Defense Drones Tech Corporation. A General Cherry, outra empresa ucraniana que participou do teste rigoroso, não foi selecionada. Os 11 finalistas, incluindo 8 fabricantes dos Estados Unidos e 2 do Reino Unido, aguardam grandes encomendas das Forças Armadas dos Estados Unidos. O Pentágono pretende conceder cerca de 150 milhões de dólares em pedidos, após o primeiro teste rigoroso, para 30 mil drones de ataque unidirecionais que devem ser entregues às unidades militares nos próximos 5 meses. A seleção da empresa ucraniana para o programa demonstra grande confiança nos drones desenvolvidos na Ucrânia. Mas talvez mais revelador ainda é o reconhecimento da importância estratégica dessas tecnologias no cenário internacional. Não só os desenvolvedores de drones ucranianos dependem preocupantemente da cadeia de suprimentos chinesa. Devido ao domínio da China na fabricação de componentes, quase todos os fabricantes de drones enfrentam esse problema. Para as nações ocidentais, depender de componentes críticos de um grande adversário é vista como grande vulnerabilidade estratégica. Produtores ocidentais de drones foram afetados por sanções e restrições chinesas, assim como a Ucrânia. Em outubro de 2024, por exemplo, a China interrompeu a venda de baterias de drones para a Skydio, o maior fabricante comercial de drones dos Estados Unidos, devido às vendas da empresa para Taiwan. A proibição reduziu a produção da Skydio, obrigando a empresa a usar baterias russas até a primavera de 2025 e restringindo o envio de drones dos Estados Unidos para a Ucrânia. Mas não são só os drones. O controle da China sobre várias cadeias de suprimentos críticas representa uma vulnerabilidade estratégica igual ou até maior em diversos sistemas de armas em todo o bloco ocidental. Por exemplo, veja o quase monopólio total da China no refino de terras raras e na produção de ímãs. Só nos Estados Unidos, 80.006 componentes em 1.908 sistemas de armas dependem de materiais controlados por Pequim. Esse domínio permite à China usar as cadeias de suprimentos como arma, ameaçando interromper ou atrasar a produção de ativos críticos, como caças F-35, submarinos classe Virginia e mísseis guiados de precisão por meio de restrições e licenciamento de exportação.
Novos controles chineses, introduzidos em 2025 em resposta à guerra tarifária do presidente Donald Trump, exigem licenças para exportações, incluindo pequenas quantidades de terras raras chinesas, bloqueando equipamentos estrangeiros que usem tecnologia ou materiais da China. Esses controles elevaram os preços de elementos como o galho, gerando incertezas na cadeia de suprimentos e possíveis paralisações na produção de empresas do setor de defesa. Trent E. Menke, que lidera uma equipe na Unidade de Inovação e Defesa do Pentágono, que aprova drones para uso militar, afirma que a China poderia paralisar a indústria global de drones por um ano. Isso é uma questão de segurança nacional, não só para os Estados Unidos, mas para todo o Ocidente. Como se não bastasse, as interrupções globais causadas pelo bloqueio do Estreito de Hormuz pelo Irã ampliaram a incerteza nas cadeias de suprimentos. Os preços do petróleo subiram de cerca de 60 a 70 dólares para o Brent, referência internacional, para cerca de 100 dólares, causando aumento da inflação em todo o mundo. Mas as interrupções no fornecimento de outros materiais críticos para a produção de defesa, como o alumínio, também fazem com que os preços aumentem e as interrupções no abastecimento sejam praticamente inevitáveis. Destaca fortemente um ponto: a importância da soberania, especialmente no fornecimento de materiais críticos. Ao diminuir sua dependência de componentes chineses para drones, a Ucrânia inova e reforça sua resiliência, mantendo a capacidade de combater a Rússia por tempo indefinido. E como veremos em breve, há muito pouco que a Rússia pode fazer a respeito disso. Agora, embora a Rússia possa estar impotente para impedir que a Ucrânia inove, você certamente não está impotente para descobrir o motivo. Aqui no The Military Show cobrimos as últimas notícias militares e explicamos sua importância. Inscreva-se para não perder nada. Não se engane, o humilde drone de ataque FPV de 500 dólares é um componente fundamental da resistência contínua da Ucrânia. Sistemas de ponta, como o Sistema de Defesa Aérea Patriot Mi-104 dos Estados Unidos, costumam dominar as manchetes, mas são essas armas baratas e altamente eficazes que realmente mudaram a natureza da guerra moderna. E teoricamente, não deveria ser assim. No papel, em quase todos os aspectos, a Rússia domina a Ucrânia, seja pelo tamanho da população, força aérea, marinha ou potencial de manufatura. O tamanho muito maior da Rússia em relação à Ucrânia deveria ter garantido uma vitória russa, mas isso ainda não aconteceu, nem de longe. E o humilde drone FPV de 500 dólares é uma grande parte do sucesso contínuo da Ucrânia como azarão. Segundo o Major Robert Brovdi, comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, mais de 90% das baixas russas hoje são causadas por drones ucranianos. Ele não está falando apenas de pessoal. Esses drones de 500 dólares também destruíram muitos dos equipamentos mais valiosos da Rússia. Sejam os sistemas de defesa aérea S-400 Triumph, que valem 1,2 bilhão de dólares cada, tanques T-90M, que valem 4,5 milhões de dólares cada, ou aeronaves de alerta e controle antecipado, Beriev A-50 Mainstay, que valem 300 milhões de dólares cada. Bombardeiros estratégicos Tupolev Tu-22M3 Backfire, que valem 100 milhões de dólares cada, ou drones de reconhecimento avançados SCAT 450M, que valem 400 mil dólares cada. Nenhum deles está a salvo desses mini-assassinos. Talvez o mais importante seja que drones de 500 dólares da Ucrânia equilibraram o jogo diante da maior desvantagem do país: a falta de mão de obra. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, a Ucrânia se viu em desvantagem, tanto em número de projéteis de artilharia quanto em pessoal. Soldados na linha de frente adaptaram drones chineses baratos em bombardeiros improvisados, uma inovação decisiva. Como lembra Ignat Buyakin, fundador da defesa de drones da Ucrânia, o país foi salvo por drones de 500 dólares. E isso está longe de ser um exagero. Dezenas de milhares de equipamentos e centenas de milhares de soldados russos foram atingidos e retirados de ação pelos drones FPV ucranianos. À medida que a guerra avançou, o efeito multiplicador dessas armas baratas, capazes de destruir sistemas que valem ordens de grandeza a mais, tornou-se impossível de ignorar para ambos os lados. Os drones FPV começaram como câmeras voadoras. Hoje, eles também são sistemas de ataque precisos, rápidos e manobráveis, controlados pelo operador usando óculos de realidade virtual, que criam o efeito de estar na cabine do drone. Esse sistema de controle possibilita ao piloto executar manobras complexas, perseguindo alvos ou voando para locais de difícil acesso, como entradas de bunkers ou o espaço entre o chassi e a torre de um tanque T-90M. Sua eficácia no campo de batalha é difícil de superestimar, e o custo-benefício para eliminar alvos é bom demais para ser ignorado.
É por isso que a Ucrânia e a Rússia aumentaram a produção para níveis industriais. Depois de ficar para trás durante a maior parte de 2023 e 2024, a Rússia parece ter alcançado a Ucrânia no último ano, pelo menos em termos de produção. Se as estimativas atuais estiverem corretas, a produção russa atual de cerca de 19 mil drones FPV por dia, ou pouco menos de 7 milhões por ano, provavelmente está próxima da produção da Ucrânia atualmente. Então agora, a corrida começou. De ambos os lados da linha de frente, os combatentes buscam ampliar a quantidade e potência de seus drones. Como você pode imaginar, devido à importância desses sistemas no campo de batalha, a interrupção do fornecimento de componentes de drones é um risco inaceitável. Por isso, a Ucrânia conseguir fabricar drones sem componentes chineses é um avanço relevante para o país e para o Ocidente. Como Brovd explicou, devido aos riscos de obter componentes da China, que não nos é amistosa, a principal tarefa é produzi-los na Ucrânia. Ele acrescenta que a força do fabricante ucraniano está no fato de que a substituição das importações já aconteceu. Agora, a inovação ucraniana vai além de motores e placas de circuito. Engenheiros e desenvolvedores ucranianos se esforçam para internalizar toda a fabricação de drones. Isso lhes daria soberania total na produção de drones, algo que só a China atualmente pode afirmar com segurança. Segundo Buyakin, quando os drones de defesa ucranianos começaram a ser produzidos em 2023, todos os componentes eram chineses. Em menos de um ano, a produção das estruturas de carbono e antenas foi estabelecida localmente. Atualmente, a empresa produz até 15 mil antenas por dia, destacando a escala da localização e a experiência acumulada. Mas eles ainda não tinham terminado. Até 2025, a empresa já produzia controladores de voo, reguladores de velocidade, modems de rádio e sistemas de transmissão de vídeo. Atualmente, todos os seus componentes são fabricados na Ucrânia, exceto as câmeras. Mesmo assim, Buliakin diz que a tecnologia para a produção de câmeras de drones FPV já existe na Europa. Até agora, a empresa tem comprado as câmeras de outra empresa ucraniana, que as fabrica com peças europeias. Ainda assim, essa localização gradual e constante da produção é um exemplo claro de como a Ucrânia está transformando desafios em oportunidades e construindo sua independência tecnológica passo a passo. Isso pode ser fundamental na guerra. Quanto mais a Ucrânia consegue produzir internamente o que precisa para sua defesa, mais independente e, em última análise, mais soberana ela se torna. Isso não é apenas uma vantagem tática. A soberania na defesa pode garantir à Ucrânia vantagem crucial caso negociações de paz reais ocorram para encerrar o conflito. Como diz o coronel Pavlo Polissa, vice-chefe do gabinete do presidente da Ucrânia e assessor militar, se importarmos, isso significa dependência, e qualquer dependência significa uma posição mais fraca. Isso inclui dependência de parceiros. Quando se fala em drones baratos e escaláveis, é provável que a Ucrânia esteja ajudando os Estados Unidos, não o contrário, e isso deve seguir assim por um tempo. Como Stacey Petitjohn, diretora do Programa de Defesa do CNIS, admitiu recentemente, os Estados Unidos estão realmente atrasados. Cada drone aqui é de qualidade inferior e mais caro que os da DJI. Atualmente, não temos base industrial para produzi-los. A Ucrânia pode contar com algum apoio de seus parceiros europeus na área de drones, com mais compromissos e produção conjunta em expansão. Não está claro se esses parceiros conseguirão igualar drones chineses ou ucranianos em custo e aumentar a produção para o volume necessário pela Ucrânia. De acordo com o primeiro vice-ministro da Defesa da Ucrânia, Ivan Gavrilyuk, a Ucrânia já produz até 200 mil drones FPV por mês e precisa reabastecer continuamente sua frota. Segundo o ministro da Defesa, Denis Shmyhal, a Ucrânia precisa fabricar 400 mil sistemas não tripulados por mês, o dobro do atual, para competir com a Rússia. Isso porque a Ucrânia perde cerca de 10 mil drones por mês e são necessários, em média, 34 drones FPV para conseguir uma eliminação bem-sucedida, o que enfatiza a escala do que é necessário de forma contínua. Também existe o fato inconveniente de que, assim como na Ucrânia, drones europeus ou dos Estados Unidos quase certamente contêm uma série de componentes chineses também. Assim, ambos são igualmente vulneráveis a interrupções no fornecimento e controles de exportação chineses. O domínio chinês no mercado de componentes para drones é tão grande que é discutível se é possível produzir um drone totalmente livre de componentes chineses. Empresas ucranianas de defesa produzem estruturas de carbono para drones, mas o material geralmente vem da China por ser bem mais barato. As baterias dos drones ainda são majoritariamente fabricadas na China, que domina as cadeias de suprimentos de materiais como lítio e metais de terras raras.
E toda a indústria de drones no mundo ainda depende de um conjunto restrito de importações críticas, incluindo sais de lítio, ímãs de neodímio, chips de navegação e sensores térmicos, nos quais a China tem um controle efetivo sobre o fornecimento. De fato, segundo o Conselho Ucraniano da Indústria de Defesa, uma associação comercial dos fabricantes locais de armas, apenas 5% de suas empresas associadas, incluindo muitas das maiores do país, disseram que não utilizam componentes fabricados na China. Em comparação, 28% das empresas associadas relataram não usar componentes fabricados em Taiwan e 40% relataram não usar componentes fabricados nos Estados Unidos. Mesmo assim, para a Ucrânia, os riscos são altos demais para ignorar uma vulnerabilidade estratégica tão clara. Dada a importância existencial dos drones FPV para o exército ucraniano, cadeias de suprimentos vulneráveis de componentes críticos são impensáveis. A melhor forma de mitigar riscos é nacionalizar o máximo possível do fornecimento e diversificar o restante das fontes. É assim que a Ucrânia está lidando com o problema, já com sucesso considerável. Até 2024, a maioria dos drones ucranianos era montada quase inteiramente com componentes chineses. Até o final de 2025, a participação de peças chinesas nos drones ucranianos havia caído para cerca de 38%, de acordo com o Conselho Ucraniano da Indústria de Defesa e o think tank Instituto da Ilha das Cobras. Essa dinâmica destaca a inovação, o esforço e o investimento contínuo na produção nacional de componentes para drones na Ucrânia. Os parceiros da Ucrânia levam isso muito a sério. Muitos já adotam ações de destinização e transferem cadeias de suprimentos para países mais amigáveis quando possível. A Lei de Matérias-Primas Críticas da União Europeia visa reduzir a dependência de importações e fortalecer a extração e o processamento próprios desses materiais. Como em outras áreas, os parceiros da Ucrânia se beneficiam da engenhosidade ao localizar a produção de drones. Enquanto isso, em Moscou, o presidente russo Vladimir Putin observa ansioso, sem poder impedir a crescente soberania de defesa da Ucrânia. Cada vez mais sistemas valiosos estão sendo destruídos por drones ucranianos de $500. E o controle indireto sobre a produção via China está sendo gradualmente corroído. Mais preocupante para Putin é que suas linhas de montagem de drones FPV dependem tanto de componentes chineses quanto as de outros, ou até mais. Atualmente, a parceria estratégica com a China garante à Rússia brechas e acordos de bastidores que reduzem seu risco estratégico. Se algo der errado nesse acordo, a produção de drones da Rússia estará em sérios apuros. A Ucrânia já está muito à frente para corrigir essa vulnerabilidade evidente. E falando em russos em sérios apuros, confira este vídeo sobre como as Forças Armadas Russas está prestes a colapsar. Obrigado por assistir.